Ontem, e falo aqui, tenho certeza absoluta, para todos os paraenses que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, meios de comunicação do Senado Federal. Ontem, em que pese, senador Mozarildo Cavalcante, Vossa Excelência, que é um paraense de coração, a seriedade e compromisso profissional de seu corpo de colaboradores, a direção do jornal O Diário do Pará publicou na capa do jornal uma ficção, uma inverdade, senador Mozarildo, com o objetivo de atender aos interesseiros que só olham para um projeto de partido e esquece os interesses da sociedade. A foto de maior destaque na página mais nobre do jornal é verdadeira. Mostra uma realidade. Mas uma realidade de Honduras e não do Pará. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o jornal Diário do Pará publicou ontem a capa com uma foto em que mostrava um bebê dentro de uma caixa de papelão. E a manchete do jornal de ontem, do Diário do Pará, dizia, aspas, Santa Casa está abandonada, fecho aspas. Santa Casa, que é respeitada por todos nós paraenses. Vossa Excelência, e por que eu cito o senador Mozarildo pela terceira vez? Porque o senador Mozarildo se formou em medicina na Universidade Federal do Pará, fez o seu estágio na Santa Casa do Pará. Então tem, como todos nós paraenses temos, respeito e orgulho desse hospital. Na legenda diz, aspas, referência no atendimento materno-infantil, Santa Casa enfrenta diversos problemas, expondo pacientes e servidores a bactérias. Imagens cedidas por um funcionário mostram até bebês em caixas de papelão, fecho aspas. Diz a legenda e do jornal O Diário do Pará de ontem. Porém, pasmem, senhores e senhoras, senadores e senadoras, e todos aqueles que me assistem e ouvem pelos veículos de comunicação do Senado. Na verdade, a foto é um embuste, vou repetir, a foto da capa de ontem do jornal do Diário do Pará é um embuste da internet. Uma foto que circula na rede mundial de computadores de um fato lamentável que aconteceu em Honduras, país da América Central e que vem sendo disseminada pela internet desde 2012. Não vou interpretar e comentar os fatos, apenas vou relatar. E você que me assiste pela TV Senado no Pará e nos ouve pela Rádio Senado, faz a sua própria interpretação. Ontem, o Diário do Pará publicou uma foto falsa para denegrir a imagem da Santa Casa e, claro, do governo do Pará. Um dia antes, o governador Simão Jatene demitiu secretários do PMDB, partido que se afastou do projeto de retomada de desenvolvimento do Pará, que está em andamento com o governo do PSDB. Mais ainda, para que possamos refletir, o jornal Diário do Pará, como todos sabem, é de propriedade das lideranças do PMDB do Pará. Façam as suas próprias conclusões. Senhor presidente, uma das maiores conquistas da nossa recente democracia é a liberdade de expressão. Esse é o pilar e a base de sustentação de todo o sistema social democrático em que vivemos. A opinião pode ser diferente sobre um projeto de governo. Isso é democrático. Portanto, não temos receio do contraditório.
Não temos receio do contraditório, repito. Ele é fundamental para apropriarmos as ações, aprimorarmos, melhor dizendo. Ele é fundamental para aprimorarmos as ações de governo. É assim que, inclusive, atuamos na oposição séria e responsável aqui no Congresso Nacional. Mas isso precisa ser feito com ética, responsabilidade e, acima de tudo, verdade. Ninguém aqui neste plenário, e tenho certeza que nenhum veículo de comunicação com credibilidade, que seja sério, faria uma denúncia usando uma foto montada, uma montagem, um fake, como se diz hoje. Peço que todos os brasileiros, em especial os paraenses, reflitam a respeito. Para ajudar nisso, cito alguns dados, estes sim, oficiais e verdadeiros, do governo do Estado, do governo Simão Jatene, comprovado em balanços fiscais, fotos, e que qualquer cidadão pode comprovar indo até o prédio da Santa Casa em Belém. O governo do Pará está investindo mais de 656 milhões na ampliação do atendimento na área da saúde à população e oferecendo melhores condições de trabalho aos seus profissionais, levando a todas as regiões serviços de média e alta complexidade, novas especialidades e procedimentos e instalando mais de 1.060 novos leitos hospitalares em todo o Estado. Aqui, todos os dias, senadores de todos os estados da Federação Brasileira assumem a tribuna para falarem sobre a situação da saúde no Brasil. Temos deficiência? Temos. Ninguém esconde isso. Temos que melhorar o atendimento da saúde aos brasileiros? Temos. Não é diferente do Pará. Mas o governador Simão Jatene, no seu governo, está empenhado, determinado a fazer uma revolução na saúde do nosso Estado. Agora, é importante que se faça a comparação, que se compare o que era a saúde até assumirmos em 2010 a saúde, o governo do Estado do Pará. Vamos comparar, vamos fazer a comparação. Se precisar, podemos recuar a décadas passadas para que possamos comparar as ações de governo em todas as áreas, não só da área da saúde, no Estado do Pará, com aquilo que foi feito anteriormente em outros governos. O governador Simão Jatene garantiu, e todo o Estado do Pará conhece, que na segunda quinzena de agosto próximo, o governo entregará a nova unidade materno-infantil da Santa Casa de Misericórdia do Pará. A nova Santa Casa de Misericórdia do Pará, depois de séculos. Orçada em 122 milhões. A nova unidade tem 8 pavimentos, com 406 leitos para internação e unidades de terapia intensivas, UTIs, obstétrica, pediátrica e neonatal. Também terá serviços de emergência, obstétrica e pediátrica. Em resumo, será, sem sombra de dúvida, um dos hospitais públicos mais modernos e equipados do Brasil. Esta é a verdade. Esta é a realidade da Santa Casa do Pará, não de um hospital de Honduras. Cito agora um outro fato importante para a reflexão de todos. Falei das ações do governo de Simão Jatene na área da saúde. Vou citar agora as palavras do diretor do Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Dr. Dário Pache, sobre os últimos acontecimentos na Santa Casa e que descartou surto de infecção na Santa Casa. Diz o Dr. Dário Pache, do governo do PT, aspas, não estamos lidando com infecção. Os padrões da Santa Casa são absolutamente normais. Reconhecemos a Santa Casa como um hospital importante,
de grande relevância não só para a região metropolitana de Belém, mas para todo o Estado. Nossa confiança é muito grande no hospital. Temos aqui uma equipe muito aguerrida, fecho aspas. Sobre a acusação de superlotação, senadora Ana Amélia, o representante do Ministério da Saúde, do governo da presidenta Dilma, diz que, aspas, temos de fato um aumento de fluxo para essa maternidade, que é uma maternidade referência para a gestão de alto risco. A Santa Casa tem, por um contrato ético de seu corpo médico e de enfermagem, a decisão de não fechar as portas. De nossa parte, não há nenhuma acusação de que há superlotação. Há, sim, uma decisão política da direção do hospital de não fechar as portas e não mandar embora ninguém, fecho aspas. Esta é a verdade, senhora presidente. Tanto é que, na edição de hoje, quinta-feira, o jornal Diário do Pará reconhece o erro da publicação da foto. Porém, o texto do editorial do jornal informa que o diário foi induzido, pasmem, ao erro. Tenho certeza que os jornalistas que compõem o Diário do Pará não são ingênuos a este ponto. Muitos deles são profissionais diplomados, que juraram um código de ética e atuam com seriedade e responsabilidade. Não seriam induzidos ao erro dessa forma. Já concluo, senhora presidente. O problema é que, quando o jornal é dirigido por lideranças partidárias, os princípios do bom jornalismo ficam abaixo dos interesses desses grupos. Ontem, a empresa paraense teve um capítulo triste, porém, não deve ser esquecido para que não volte a ocorrer. Lamentamos e reafirmamos que o único compromisso do PSDB e do governador Simão Jatene é com os interesses do povo paraense e não com o interesse de um partido. Como o governador Simão Jatene sempre diz, o Pará está sempre acima de qualquer partido político, de qualquer liderança política. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente.